Eu acredito que todos nós, sem exceção, a gente passa por momentos de adversidade, momentos turbulentos, a gente passa por momentos de lutas, sejam elas lutas internas ou lutas externas, momentos onde chega angústia, todo mundo, momentos onde a aflição também se achega, momento onde vem a amargura do coração. E diante desses momentos, quando se achegam nas nossas vidas, eu faço 4 perguntinhas. A primeira dela eu fiz assim: o que está acontecendo? O que está acontecendo? A gente quer uma resposta, às vezes a gente não tem. O que está acontecendo? A segunda perguntinha é: por que tudo isso está acontecendo agora? São perguntas básicas, irmãos, mas a gente se faz dentro da gente. As perguntas mais básicas, mais simples, são aquelas que nos dão mais respostas. Aí a terceira perguntinha é: como fazer para eu sair dessa situação? Como que eu faço? E a quarta é: Deus, o Senhor está me provando para me aprovar e me dar a coroa da vida? Porque nós já aprendemos, irmãos, às vezes Deus permite nós passarmos por tais situações, porque tudo é da vontade permissiva dele, tudo tem um propósito. Porque às vezes lá na frente vai se achegar pessoas em nossas vidas que talvez vão estar passando por situações semelhantes, e a gente, como embaixadores de Cristo, como servos de Deus, nós temos por obrigação ensinar quais foram os caminhos que nós fizemos para sair de tais situações. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Eu acho que eu nunca passei uma luta tão grande na minha vida que nem eu estou passando hoje. Só Deus sabe as lutas internas, a amargura. E eu estou passando essa luta no meu trabalho. Mas isso aqui que eu vou falar na noite de hoje serve para todas as áreas da nossa vida. E sempre quando a gente passa por alguma luta, a gente tem por costume abrir a palavra de Deus. Amém? Porque, irmãos, aqui tem a resposta para tudo. Para tudo. Tudo. Coisa tá boa, abre a palavra de Deus, que lá também tem a resposta, porque você está passando por coisa boa. A coisa não tá boa, lá tem a resposta também, porque a coisa não tá boa. Mas teve um dia especial que eu abri a palavra de Deus diante dessas adversidades que eu estou passando, e o que me chamou a atenção foi o título do texto que Deus me deu. E o título dessa passagem que apareceu para mim foi assim, ó: milita a boa milícia. Em outras palavras, combata o bom combate. E eu vou compartilhar com os irmãos. Se encontra no livro de Timóteo, 1 Timóteo 6, do 11 ao 14. Diz assim, ó: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Aí Deus falou para mim, ó: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quando eu comecei a meditar nesse texto, a Bíblia ela é uma fonte inesgotável. Eu falei, eu vou meditar nele inteiro. Eu comecei a meditar do primeiro versículo. Põe o primeiro versículo para mim, irmã. 1 Timóteo 6:11. Eu não consegui terminar de finalizar o primeiro versículo, de tanto que Deus me ensinou na parte A do versículo, e eu vou dividir com os irmãos a parte A do versículo. O versículo diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. A primeira coisa que me chamou a atenção e me deixou muito feliz nesse começo foi que ele falou assim, ó: mas tu, ó homem de Deus. Glória a Deus. Pelo menos naquele momento ele estava me enxergando como homem de Deus. A gente sabe que a salvação ela é desenvolvida. Eu posso agora ser um homem de Deus, mas dependendo das minhas atitudes, do que eu faço, daqui 10 minutos eu posso não ser mais um homem de Deus. A gente tem que ter vigilância constante. Mas naquele momento que eu abri o texto, e eu creio,
Hoje, Deus permitindo eu vir aqui dentro da igreja, Ele está falando assim, ó, mas tu, ó homem de Deus. Aí Ele falou assim para mim, ó, foge destas coisas. Em outras palavras, Ele falou, ó, você sendo homem de Deus, para se manter sendo homem de Deus, você tem que fugir de tais coisas, porque a salvação ela é desenvolvida. Eu tenho que estar vigilante o tempo todo, mas Ele pede para eu fugir. Então, para eu ser um homem de Deus, eu tenho que fugir de tais coisas. A primeira pergunta, irmãos, que eu fiz para Deus, para Ele poder me revelar, eu falei, Deus, mas do que o Senhor quer que eu fuja? Do que o Senhor quer que eu fuja? Fiquei olhando, irmãos, e muitas vezes, ou quase sempre, quando a gente começa a ler a Bíblia Sagrada, que Deus fala algo para nós, a gente não entende, sabe o que a gente faz? A gente retrocede alguns versículos atrás daquilo que Ele pede para a gente fugir. E quando eu retrocedi naquilo que Ele pediu para eu fugir, irmãos, caiu nos versículos que a gente mais também apregou nessa casa de oração. Eu voltei, nós estamos aqui no versículo 11. Põe para mim, irmã, 1 Timóteo 6, 9 e 10. Olha o que Deus pede para eu fugir. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Olha o versículo que antecede aquele, diz o quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Em outras palavras, irmãos, você percebeu que, por isso que ele fala que é a raiz de todas as coisas. Quando a gente de repente está passando alguma coisa, você começa a cavocar, cai aonde? Mas nós vamos entender ali na frente, presta muita atenção. Eu falo de coração para os irmãos. Deus conhece a sinceridade do coração de cada um aqui presente. Eu nunca tive dentro de mim a vontade ou o desejo de querer ser rico. Nunca tive, irmãos. Você sabe o que eu mais busco, irmãos, na minha vida hoje? A paz que o mundo não vola dá. Paz que o mundo não vola dá. Mas aí eu fiquei pensando, então por que está se achegando tal situação em minha vida? E Ele me deu essa resposta. Porque Ele falou para mim, nos versículos anteriores, para eu não amar o quê? O dinheiro. Está se achegando. Se eu estou falando que eu nunca quis ser rico nessa terra, eu quero a paz que o mundo não vola dar. O que está se achegando? Deus está permitindo. E a palavra foi clara para mim. Prova. Mais uma vez eu estou sendo provado. Para saber, irmãos, se nesses momentos de adversidade, essas preocupações que eu estou tendo, às vezes o medo que se achega diante da situação que eu estou, naquele momento o maior medo qual que era? Talvez perder o meu emprego. O que eu recebo no meu emprego? Dinheiro. Quer dizer, eu estou amando o... E aqui, irmãos, vamos fazer apologia. Não, todos nós temos que trabalhar, porque nós temos família, nós temos compromissos assumidos, mas às vezes é ali que Deus nos prova. A Bíblia diz: o homem é digno do suor do seu trabalho. Então, mais uma vez, Deus me provando para ver se eu tenho medo de perder o meu emprego. E quando esse medo se achega, significa que eu estou amando mais o dinheiro do que porque a palavra diz: o que eu mais temi me sobreveio. Então, às vezes a prova vem naquilo que naquele momento, às vezes a gente não tem. Eu posso não ter no coração de ser rico, mas às vezes eu não tenho dentro de mim e falar: mas se eu perder o meu emprego, eu não vou mais poder proporcionar tais coisas à minha família. A gente é ser humano. Tem momentos que se achegam em nossas vidas, se achega. O único perfeito, irmãos, foi o Senhor Jesus. E ainda foi crucificado numa cruz do Calvário. Amém, irmãos? Então, quando esse medo se achega de perder coisas terrenas, essa é a maior prova que a nossa confiança não está em Deus. Ponto. É a maior prova de que não está em Deus. A gente se angustia, a gente fica aflito, a gente não para de pensar, a gente com medo de perder Será que tem o mesmo medo de perder a salvação? Será que a gente tem o mesmo medo de perder a salvação? Irmãos, falo sem medo de errar, minha ficha começou a cair quando eu comecei a perceber que as coisas começaram a se inverter na minha vida.
Tudo isso por causa de uma adversidade que eu estou passando no meu trabalho. Ou seja, balançou o barquinho, eu vou pular fora do barquinho? Deus não é poderoso para apaziguar as águas? Então, quando eu começou a inverter as coisas na minha vida, irmãos, ou seja, eu estava me dedicando mais tempo ao meu trabalho do que para as coisas de Deus. Irmão, isso não se restringe a exercer o sacerdócio aqui na casa de oração, não. Mas sim exercer o nosso primeiro sacerdócio, que é dentro do nosso lar. Irmãos, um lar cristão é projeto de Deus. É ali que o inimigo trabalha para destruir. Porque ele sabe que se ele entrar num lar, ele tiver legalidade, como está escrito, né? Eu e minha casa serviremos ao... Irmãos, e aqui nós vamos fazer apologia a isso não, nós devemos nos esforçar no nosso emprego, nós devemos fazer o nosso melhor. Lembra da pregação? Como se estivesse fazendo para o nosso Senhor Jesus, não para mostrar para homens, não, mas tudo tem um até aqui na nossa vida, irmãos. Então quando ele falou lá para mim no versículo 1 Timóteo 6,11, que ele falou assim, ó, pede para eu fugir, aí ele fala ali, ó, 1 Timóteo 6, do 9 ao 10, quando a gente ama o dinheiro, a primeira coisa que a gente cai é o que? Em tentar. Então ele falou, ó, foge de cair em tentação. A primeira coisa que ele falou. A segunda coisa que ele falou, ó, foge de cair em laço. Irmãos, quando a situação está adversa, às vezes vem algumas coisas, a gente começa toma uma proporção, a gente começa a decidir coisas na nossa vida, que às vezes aquilo é um laço, é um embaraço, que a gente acha que está saindo da situação. Pelo contrário, a gente está se afundando mais. Aí ele falou, ó, foge das concupiscências loucas e nocivas. Ei, concupiscência é desejo desenfreado de coisa nociva, que não faz bem. Ficar o tempo todo lá só me dedicando àquilo estava me fazendo bem? Aí ele finaliza assim, ó, foge de submergirmos, que é o mesmo que afundarmos na perdição e Quando a gente não confia em Deus, irmãos, é tudo isso aí que se achega em nossas vidas. Tentação, laço, concupiscência nociva e louca, e aí nós acabamos, o quê? Sendo submergidos na perdição. Tudo porque estava preocupado com o trabalho, com o que ia receber do trabalho. Por isso que ali no versículo 11, irmãos, ele fala que por amar e cobiçar o dinheiro, ele falou, ó, muitos se desviaram da fé. Sabe o que ele está falando? Começou bem na fé, firme, forte, firme, constante, sempre abundante. Mas na hora que balançou o barquinho, na hora que falou, vou tirar, aí a gente começa, confia, irmãos. A palavra de hoje é confiança. Volta ao texto para minha irmã, 1 Timóteo 6, do 11 ao 14. Voltando ao texto aqui, irmãos, eu tive a certeza que Deus estava me provando, para saber quais são as prioridades e aonde estava a minha confiança. Irmãos, e nessa prova eu falo sem medo de errar, que no início eu fui completamente reprovado. Porque eu só olhei para a tempestade, eu fui reprovado. Eu só olhei para a situação adversa. Eu só olhei para a tempestade. Eu dei ouvido à adversidade do meu trabalho. O medo, aquele medo veio. A água balançou, aquele medo veio. Então no início eu fui muito reprovado, porque eu tive medo de perder algo que diante dos olhos de Deus não é nada. Tudo está no controle dele. Irmãos, a gente serve um Deus tão grande, tão poderoso. Ele é capaz de transformar a maldição em bênção. Ele é capaz de apaziguar a tempestade, de trazer bonança em nossa vida. Mas o que faltou foi a confiança. Quantas vezes, irmãos, a gente se dedica tanto tempo para essas demais que a gente fala. A gente inverte as ordens. E aqui eu escrevi algumas coisas para detalhar, para a igreja refletir se porventura está caindo no mesmo laço que naquele momento eu estava caindo. Às vezes a gente se dedica tanto tempo ao trabalho, ao estudo. Como eu falei, não estou aqui fazendo apologia, não. Nós temos que nos dedicar ao trabalho, nós temos que nos esforçar para estudar, mas tudo tem um até que. Nós temos que saber da justa medida, irmãos. Antes eu não conseguia tomar um café da tarde com a minha família. Minha esposa está aqui, é prova disso. Hoje eu faço questão. Foi bom dia, foi mau dia. O que eu mais gosto é de chegar no meu serviço, sentar com minha esposa e com a minha filha. Isso é reino. É reino, tá? É reino.
Então, primeiro, irmãos, pergunta para você aí, quanto tempo você tem se dedicado para se esforçar a sentar com a tua família em casa? Primeiro reino é lá, viu? Não é aqui não. Primeiro reino é em casa. Primeiro sacerdócio nosso, rabaricanta, sabaricanta, é dentro dos nossos lares. Ali foi o até que, porque eu não conseguia sentar com a minha família. Onde estava a prioridade da minha vida? Eu lembro que um dia eu cheguei atrasado, coisa de meia hora. Até coloquei aqui, aí minha esposa falou assim para mim: você chegou? Em outras palavras, indiretamente aquilo lá foi assim: aí, vai voltar a dar prioridade para as demais novamente? E tem dia que talvez vai chegar, existem exceções, mas não pode virar uma rotina mais. Irmãos, põe meta. Eu tenho que sentar um tempo com a minha família, conversar. Não adianta sentar também um com o outro e cada um fica no celular e não conversar nada, porque o mundo hoje está virtual. Você está entendendo? Não tem mais aquela conversa, aquele diálogo entre família. Você quer ouvir o mais triste aí, irmãos? Quando a gente corre atrás dessas coisas, às vezes a gente quer se aperfeiçoar tanto no nosso trabalho, nas nossas coisas, se esforçar tanto para aquilo. E aqui eu falo sem medo de errar. Sem medo de errar. Sabe o que sobrevém nas nossas vidas? Cansaço, indisposição e o não reconhecimento de Deus. Porque se Ele quiser honrar, se Ele quiser reconhecer, você pode ter o curso que for, irmãos. Tudo está no controle dele. É cansaço só você vai ter dentro de casa, é fadiga. E o mais triste de tudo, irmãos, é o afastamento da família, porque a gente não está com a família, a gente não tem um momento para a família em casa. Aí a Bíblia diz assim, cria o teu filho no caminho. O primeiro lugar que você tem que criar no caminho é lá. A igreja, ela ajuda, mas a igreja não tem obrigação de criar teu filho no caminho, ela dá a diretriz. Mas sabe quem vai criar? Está escrito lá, pai. Sabe quem que é pai? É pai e mãe. Cria teu filho no... E aí, faz uma pergunta para si mesmo: que esforço eu tenho feito para criar meu filho no caminho dentro da minha casa? Vou fazer uma pergunta aqui: quantas vezes essa semana eu consegui sentar, meu esposo, meus filhos, quem tem, e sentar e fazer uma refeição junto, conversar? Quantas vezes? Está invertido, irmãos, está invertido. Estou falando, irmãos, porque eu vivi isso. Hoje eu consigo fazer uma refeição. Todo dia é perfeito? Não tem todo dia perfeito. Mas a gente tem que se esforçar para pelo menos ter esse momento em família. Por que eu falo sem medo de errar? Que no começo, irmãos, eu fui muito reprovado. Porque chegou um momento em que Deus trabalhou dentro de mim. A primeira coisa que Ele tirou do meu coração, sabe, foi o quê? O apego ao meu emprego. De chegar ao ponto, irmãos, que eu não estava me importando mais se a porta fechasse na minha vida. Porque, como eu falei, tudo passa pela vontade permissiva dele. Eu lembro que teve um dia que eu pedi, até para sair mais cedo do serviço, eu vim aqui para Ribeirão Bonito. Com a minha mãe eu sentei ali na praça com ela. Foi uma tarde, eu sentei ali, comi um pastel. Eu vi aquele pessoal, falava: que alegria, que coisa boa. Às vezes a gente corre atrás de tanta coisa, irmão, as coisas simples da vida. Ali está a paz que o mundo não vou lá. Tá. Irmãos, e nós temos sim que trabalhar, não estou fazendo apologia não, mas aquilo Deus fez eu refletir muita coisa, tirou aquilo do meu coração, a ponto de eu chegar a pensar em ir lá e falar: você pode me desligar? Cheguei a sentar com a minha família, não foi uma vez só não, porque eu estava vendo que eu não estava tendo paz, era amargura, era angústia. Mas aí Deus me deu mais essa palavra, Apocalipse 3:7, está escrito assim, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Em outras palavras, aí, se tiver que fechar, sou eu, não vai lá pedir não. Deus falou para mim. A Bíblia diz que Ele não dá um fardo maior do que a gente pode suportar, então Ele sabe meu limite. E posso falar, irmãos, eu não vou falar nome não, mas tem uma irmã que trabalha comigo aqui lá, sabe que ainda está do mesmo jeito, certo, irmã? Tá do mesmo jeito, luta, mas que nem eu conversei com um amigo meu de emprego, eu falei assim, falei, até o último segundo meu aqui, se eu vou ficar aqui mais um dia, ou mais 5, 10 anos, eu vou dar o meu melhor, porque eu estou fazendo para Deus. Se eu tiver, essa porta tiver que fechar, eu vou deitar a cabeça no travesseiro e falar: Deus, o Senhor sabe, até onde eu pude ir, eu fui. Então o primeiro lugar que Deus trabalhou foi dentro. Aí, irmãos, Ele me deu 2 versículos que todos nós sabemos. E às vezes a prova vem, a gente fala: mas eu vou ter que viver, e se eu tiver que viver, eu vou viver.
para que o nome dele seja glorificado. Põe para minha irmã, Mateus 6:26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial faz o quê? As alimenta. Aí ele falou, você não tem mais valor do que elas, não? Irmão, sabe o que ele falou para mim? Ei, homem de pouca fé. Põe para minha irmã, Lucas 12, do 27 ao 28. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Irmãos, nós temos que viver. Eu não tenho que temer nada nesse mundo aqui, nós já falamos. Agora, quando se fala em salvação de alma, a gente teme e treme. Mas chegou a prova na minha vida, chegou a prova. Mas o nosso Deus é tão bom que diante da prova Ele nos deu uma diretriz. A Bíblia diz que quando nós casamos a gente é uma só. E às vezes a angústia que eu sofro, a minha esposa sofre também, tá junto. E Deus deu para ela qual era a diretriz. Põe para minha irmã Daniel 10, do 2 e 3. Diz assim, ó, naqueles dias eu, Daniel, estive o quê? Triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Irmãos, tem casta de demônio que só sai com jejum e orar. Tem momento na nossa vida que é isso aí, é joelho no chão e oração. Está passando alguma situação semelhante, irmãos? Seja no trabalho, seja na tua vida pessoal, eu não sei qual é a área. E tem casta de demônio que é isso aqui, ó, faz um propósito com Deus. Tira aquilo que você mais gosta. Jejum de Daniel, 21 dias. Tira aquilo que dói a carne, que é aquilo quando você vai sentar em casa para ver a televisão, você gosta de pegar e ficar comendo. É esse mesmo que tem que tirar. Você sentir falta. E oração. E oração. Como está escrito lá em Mateus 17, 21, né? Mas esta casta de demônios se expulsa senão pela oração e pelo... E você sabe o que é mais bonito, irmãos? A gente não tinha feito conta, mas na hora que a gente começou o propósito, você sabe o dia que acaba o propósito? No dia que inicia o Yom Kippur. Quer dizer, eu vou ter mais um dia ainda de expiação diante de Deus. Mas irmãos, porque eu quero uma resposta de Deus. Agora você sabe a oração que a gente tem que fazer? A minha oração não é acordar de madrugada não com a minha esposa e falar assim, Deus, não fecha a porta não, o Senhor sabe o que eu preciso. Não, ei, que seja feita a tua vontade. Lembra no Getsemane? Pai, afasta de mim esse cálice, porém que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Quem aqui já orou o Pai Nosso? Quantas vezes a gente ora? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua. Então tem que viver o que a gente fala. Irmãos, existem 2 vertentes, eu coloquei aqui, o problema que eu estou passando. Ou Deus pode tirar o problema de mim, Ele pode, Ele é poderoso, basta uma palavra, que é o mesmo que resolveu o problema. Ou Deus pode me tirar do problema, Ele tira eu do meio, a porta fecha. Porém, se acontecer A ou B, o mais importante é que o nome dEle seja, no final das contas, o nome dEle seja glorificado. Irmãos, a prova vem para todos, né? Glórias a Deus que chegou na minha vida, porque eu até falei para minha esposa uma vez, uns dias atrás, eu falei para ela, nossa, antigamente, antes eu tinha tanto medo, porque está tanto tempo ali, hoje eu tenho uma paz que eu só tenho a agradecer, se a porta continuar aberta ou fechar, tudo está no controle. Mas irmãos, eu gostaria de finalizar com uma passagem bastante conhecida, Lucas 12, 20 e 21. Diz assim, ó, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Irmãos, começa a pensar nos detalhes. Até um dia minha esposa falou assim, mas se eu morrer hoje, vem a dúvida, eu estou salvo ou não estou? Porque peraí, eu vou na casa de oração, eu cultuo, eu exerço meu sacerdócio. Mas aí Deus olha e fala assim, mas e o primeiro reino que é a tua casa? Louco, é esta noite. Não adianta nada exercer o sacerdócio aqui e não exercer dentro de casa. Louco, é esta noite. Deus, o que eu tenho preparado para o Senhor é assim, eu me esforcei tanto naquela adversidade que eu tive no meu emprego, eu resolvi, está aqui, ó, o que eu tenho preparado para o Senhor.
Ah, meu Deus, eu tô aqui com 40, 50 anos, tô estudando aqui, eu me aperfeiçoando. Ei, estuda, se aperfeiçoa um pouco mais na palavra, faz lá, mas tenha justa medida. Tenha justa medida na tua vida. Irmãos, isso é reino. O primeiro reino é dentro do nosso lar. Se não tem reino do nosso lar, posso falar, esquece. O reino está longe. Família unida é projeto de Deus. Não adianta. Porque até na hora da adversidade, se você perde o emprego, se a família está unida, um abraça o outro e vamos, não. Agora vai numa família onde não tem reino e perde o emprego para você ver. Aí fica um jogando na cara, acabou, não tem reino. O reino está dividido. Isso é reino, irmãos. Louco, esta noite pedirão a tua. Tudo fica, tudo passa, mas a palavra dele é... Irmão, se a gente sair hoje do nosso emprego, posso falar? Amanhã, se a gente sair hoje de manhã, à tarde já tem outro no lugar. É assim que funciona o mundo. Ninguém é insubstituível. Mas o nosso Deus dá valor pra gente. Glórias a Deus. A Bíblia diz que Ele deu teu Filho unigênito por mim, por você, por cada um de nós aqui, ó. Para Ele nós temos valor. Temos sim, irmãos, que nos esforçar. Temos compromissos, temos família. Mas aprende a justa medida. Valoriza primeiro o teu reino, que é a tua casa. Valoriza o reino de Deus, a casa de oração. E aí você põe o teu trabalho e os teus estudos em terceiro lugar. Se porventura o maior tempo da tua vida está nessas demais, irmãos, saiba que o reino está longe de nós. Longe. E o que sobrevém é cansaço, fadiga, discussão. E posso falar ainda, que nem foi falado. Se Deus não quiser abençoar, você pode fazer o que for. Quem abre e fecha a porta é Ele. Quem traz o reconhecimento é Ele. Tudo provém dEle. Basta apenas a gente confiar. Amém?